Shalom, amados ouvintes. Voltamos mais uma vez a apresentar o programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Depois desta saudação musical, Akuna Wakufana na Yahweh, uma adoração ao nosso Senhor, porque Ele merece ser adorado. Este programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 10 e aos domingos, das 16 às 17 horas. Voltamos a apresentar o programa e temos aqui nos nossos estúdios os ilustres convidados, a quem passo a apresentar o pastor Ricardo Mavis. Shalom, pastor. Shalom, serva Esther, shalom, ouvintes em casa. Estamos aqui no programa Preparai o Caminho, o Messias está a vir. Nesta altura mesmo em que a igreja está morta, a igreja precisa ser ressuscitada. Então nós viemos aqui com uma vitamina espiritual, viemos aqui com uma injeção espiritual para ver se acordamos a igreja, que ela foi tomada posse pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos. A igreja que neste momento está pregando dinheiro, a igreja que está a viver uma vida que não é de santidade. Então nós estamos aqui para ver se acordamos, se ressuscitamos a igreja em Moçambique, porque ela mesmo precisa de ser ressuscitada. A igreja em Moçambique precisa de voltar-se para Deus, porque neste momento está distante de Deus. Então, caros ouvintes, esteja atento aí em casa, leva a sua Bíblia, fica sentado, escute o programa, porque hoje você terá o antibiótico espiritual que irá tirar da sua vida o vírus chamado apostasia, que está matando a igreja. Shalom, caro ouvinte. Pastor José Massi, shalom. Shalom, serva Esther, muito obrigado pela oportunidade de convidar na rádio para poder, na verdade, falar sobre a igreja em Moçambique. A igreja, na verdade, conforme o pastor Ricardo já tinha dito, a igreja está morta. A igreja precisa mesmo de uma vitamina, de uma injeção para poder acordar. E é nesse sentido que estamos aqui para podermos juntos apresentar ou falar sobre a igreja. Shalom. Pastor Ricardo, por que preparar o caminho? Preparar o caminho porque o Messias está a vir, o arrebatamento vai acontecer. Estamos numa altura em que as Escrituras dizem, segundo nós vemos no Mateus 24, em que no Mateus 24 a palavra de Deus fala claramente desses tempos, dos últimos tempos, em que os sinais que Jesus Cristo deixou para a igreja, se nós vemos claramente a partir do Mateus 24, se nós vemos a partir do versículo 3, a palavra diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a sair os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo, disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é místico que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas as coisas são um princípio de Deus. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados, e todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e traem-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então nós estamos a ver que esses sinais que estão descritos aqui na palavra de Deus estão a acontecer. E quando esses sinais acontecem, claramente a igreja já deve estar a começar a preparar-se. Por que preparar o caminho? Porque o Messias está a vir. Jesus Cristo está a vir. Por que preparar o caminho? Porque a igreja neste momento está desviada. A igreja neste momento está caída. Quando você vê a igreja, você vê uma igreja que está se prostituindo. Você vê o nudismo na igreja. Como estão se vestindo as nossas irmãs da igreja? Você vê as nossas irmãs estão nuas na igreja, calças apertadas na igreja, os seios fora. A igreja voltou para o pecado, os pastores
estão pregando dinheiro, transformaram a igreja num supermercado. Você vê claramente, as igrejas hoje em dia até tem ATMs dentro do templo, tem números de M-Pesa dentro do templo, estão a vender o Evangelho de Cristo, vendem água, vendem azeite, vendem pano, vendem sabonete, vendem rosa, vendem maçã, vendem de tudo. E aí também as irmãs entram lá e aproveitam-se a venderem também os seus seios, a venderem as suas pernas. Quer dizer, a igreja está totalmente caída, degradada, a igreja precisa ser ressuscitada. Então, esta igreja mundana, esta igreja que está lá fora, é uma igreja que não está preparada, é uma igreja que não está pensando no arrebatamento, é uma igreja cheia de cobiça, Servasteira. Estão cheios de cobiça quando vão para ali, vão procurar de bênção, vão para ali, vão procurar de carro, vão para ali. E os pastores se aproveitam dessa cegueira da igreja. Os pastores aproveitam dessa cegueira do povo para extorquir o povo e quando chegam lá ganham dinheiro por isso e você vê eles compram carros de luxo, eles estão andando, tem avionetas e a igreja nessa altura está caminhando diretamente para o inferno. Então precisamos nos preparar porque a esta hora o Messias está a vir. Você vê claramente no Mateus 25, no versículo 6 e 7, que a palavra, no versículo 5, e tardando os postos, canejaram todos e adormeceram. Então nós temos uma igreja adormecida porque o esposo, que é Jesus Cristo, tarda a vir. Ele não está a chegar neste momento e a igreja então foi desviada por outros interesses, por pastores que não estudaram, pastores que não têm profissão, pastores pobres que decidiram ganharem dinheiro à custa do sangue de Jesus. Decidiram ganharem dinheiro à custa do povo. Então tomaram posse. Aqueles cambiadores que Jesus Cristo expulsou quando chegou no templo, eles voltaram. E voltaram lá com novos métodos. Estão a vender o Evangelho. Não se preocupam pela santidade do povo, não se preocupam por levar a igreja para a eternidade. Não, estão preocupados em encher os seus bolsos. É por isso que você vê, eles depois se exibem diante do povo. Ah, não, veja como Deus está me abençoando. Eu tenho um carro X, eu tenho, sei lá, um avião X, tenho 2 avionetas, mas na verdade eles estão roubando o povo. Então, nesta altura, nós queremos, através desse programa, preparar a igreja, chamar a atenção à igreja, ressuscitar a igreja e já mostrar a verdade nas Escrituras, que é isto que a igreja tem que viver para que Jesus, quando vier, venha arrebatar a igreja e apanhe a igreja santa e pronta para poder entrar. Pastor José, o que é preparar? Na verdade, preparar, estamos a falar de uma igreja santa, uma igreja que não vive no pecado, uma igreja que vive na santidade. Podemos ver nesses últimos momentos, a igreja não está preparada conforme o pastor Ricardo estava a dizer. Nas igrejas vive imundície, nas igrejas, a igreja continua a pecar. A igreja não vive a santidade. Isso podemos ver em Hebreus 12, versículo 14, que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, assim a qual ninguém verá o Senhor. Não, para dizer que a igreja está cega, a igreja não está preparada, precisa de uma preparação. Nesse caso, é de razão a dizer que a igreja não está preparada, precisamos de preparar a igreja para se santificar. Também para aumentar mais, o que seria preparar e ser bastido? Preparar-se significa aprontar-se. Preparar-se significa aparelhar-se, apetrechar-se. Tá vendo? Diríamos, mas preparar-se significa também proceder a alguns preparativos quando algo vai acontecer. Vestir-se convenientemente, por exemplo, alguém quer se casar, então vai ao serviço, vai trabalhar, está a se vestir convenientemente. Então o que seria preparar a igreja? Seria a igreja começar a vestir-se convenientemente. Se você vê o Apocalipse 19, versículo 6, nós temos essas escrituras aqui, a partir do versículo 6, que diz: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas de Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas de Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras do Senhor. Portanto, a igreja precisa vestir agora o linho fino, resplandecente e puro, que são as justiças dos santos. Quer dizer, a igreja precisa se preparando, fazendo obras da justiça, santificando a sua vida, vivendo em santidade. O que é preparar-se? É começar a adornar-se da santidade. É começar a matar a carne e seguir Jesus. Sair da prosperidade, dessa doutrina do diabo, da prosperidade, de semeia aqui uma semente, depois vai ter, sei lá, você vai ser abençoado, semeia o seu carro, semeia a sua casa. Que esse, na verdade, é um evangelho do diabo, é um evangelho que Satanás meteu na igreja para que as pessoas fossem extorquidas, sair do nudismo. As mulheres têm que parar de vestir, a igreja tem que parar de vestir nudismo. As mulheres têm que parar de vender os seios na igreja. Quer dizer, você vê a igreja, você vê uma pessoa que sai da discoteca, são todos iguais. Isso não pode ser. A igreja, a palavra de Deus diz que mostra a luz. Que a igreja tinha que iluminar, a mostrar o caminho. Ser a luz é ser quem mostra o caminho, que não é o que está acontecendo. A igreja agora está a copiar do mundo a moda, da maneira como se veste. A música que se toca na igreja, estão a dançar pança, estão a dançar domolo na igreja, estão a dançar imundície total na igreja. Então isso não se pode dançar desocuda na igreja. Mas é isso que está acontecendo. E esta igreja prostituta não pode ver o Senhor. Então preparar significa começar a tirar essas coisas, tirar essa imundície da igreja e começar a viver a santidade. Pastores, pode-se dizer que a igreja em Moçambique não está preparada? Não está. A igreja não está preparada. Como estar preparada uma igreja e vais ter que está dançando dombolô na igreja? Como estar preparada uma igreja que as mulheres vão nuas, onde se fazem os abortos? As filhas dos pastores, quando engravidam, abortam, andam nuas, estão namoradas dentro da igreja. Os filhos dos pastores tem bandas musicais que vão nas discotecas tocarem no fim de semana e de manhã estão no louvor. Os homens, os rapazes lá na igreja estão de calças nhequeta e são líderes de louvor, estão a namorar com as meninas de louvor. Os filhos dos pastores já contaram todas as meninas da igreja. Como está preparada essa igreja? Essa igreja que vende maçã na igreja, que vende água, que tem ATM dentro da igreja. Onde é que se viu um ATM dentro da igreja? Quer dizer, isso tornou-se um centro comercial. Esta igreja seca, esta igreja que está se prostituindo não está preparada. Uma igreja preparada tem que ser uma igreja que vive santidade, tem que ser uma igreja que adora a Deus, adora o seu Senhor. A igreja hoje não conhece Deus. Você fala com a igreja, vai te falar de nomes de demônios, vai te falar de nomes de muitas coisas, mas não consegue te dizer quem Deus é. Não consegue te dizer nenhum atributo de Deus. A igreja não conhece os atributos de Deus. É uma igreja cega que não está preparada. Esta igreja que nós temos em Moçambique, sinceramente, faz chorar Jesus, porque Jesus diz, eu fui e morri na terra. Jesus, quando se olha, ele vê as feridas ele tem. Mas onde está a igreja pela qual ele morreu? Onde está a igreja? Ele se pergunta onde está a igreja pela qual ele morreu. A igreja foi arrastada para a cobiça. A igreja foi arrastada para a imoralidade sexual. A igreja foi arrastada pelos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores que pululam, que vieram, sei lá de onde, vêm de Zimbábue, vêm de Angola, vêm de Nigéria, vêm da Suazilândia, vêm de todo lado e viram o Moçambique um mercado fértil para virem vender o evangelho e prosperar. E é isso que está acontecendo. E eles estão prosperando, mas a igreja está indo para o inferno. A igreja de Moçambique não está nem no mínimo preparada. Aliás, nem sabe que deve se preparar. O pior de tudo, não sabe que deve se preparar. Está ali, eu já falei com algumas pessoas, irmã, sabe que Jesus está a vir assim, o que está fazendo? Estou meditando nas escrituras. O que é isso? Isso é bobagem. Está meditando nas escrituras o quê? E nem está a meditar nas escrituras, porque meditar nas escrituras seria ler as escrituras, tentando entender o que as escrituras falam e começar a viver as escrituras. Mas nem isso está a fazer a igreja. A igreja não está preparada. A igreja precisa se preparar se na verdade quer ver o Senhor. Amados ouvintes, como já devemos ter percebido, estamos realmente numa desnutrição espiritual. Prepare o seu caderno, caneta, a sua Bíblia, que este é o programa que vem para te sacudir, para despertar, agitar Moçambique, trazer uma vitamina espiritual. Sintonize todos os sábados, às 9, às 10 e domingos, às 16 e às 17,
aqui na Rádio Mutiana 93.5. Os altares do Ministério, que é o Ministério Arrependimento e Santidade, estão localizados em Taca, que é o altar principal, na Rua do Pequi. Temos o Fomento, temos também o altar no 1º de Maio, em Liquaquanini. Temos aqui mesmo, no Mercado Laulane, na Rua da Beira, muito bem em frente ao posto policial da Polícia Municipal, no Mercado Laulane. Temos a antiga discoteca. Sim, obrigado, pastor. Temos também no Benfica, na zona dos Coqueiros e em São Damácio. Temos visto que muitas igrejas cheias, pastores, igrejas grandes, cheias, todos os domingos as pessoas saem das suas casas para irem lá a esses locais. Será que esta gente toda não está preparada? Quando vemos igrejas grandes, igrejas que cantam, igrejas que dançam, igrejas que pregam, que falam da palavra, será que esta igreja toda, esta gente toda não está preparada para o arrebatamento? A igreja não está preparada a ser Esther, porque enchente não quer dizer estar preparado. Há que estar cheio, mas não estiver preparado. Precisamos de preparar a igreja. A igreja precisa se preparar e, na verdade, deixar o que está a fazer neste exato momento, que é a imundície, a imoralidade, cada coisa que anda na igreja. O cheio não significa a santidade, nesse caso. O cheio não significa o voltar para Deus. A igreja precisa de se preparar. A igreja em Moçambique precisa de se preparar mesmo. O enchente não é a realidade que se vive, ou podemos dizer, não é estar cheia a igreja, não quer dizer que a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro. Também a palavra de Deus diz, no Lucas 13, versículo 3, não vos digo antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Quer dizer que o estar cheio não significa nada. Se não se arrependerem, de verdade vão perecer. Por que estão cheios? Muitas vezes estão cheios porque, sabe, esses pastores que fazem de teologia, são os doutores de teologia, que eu posso dizer que são os fariseus da altura, deste momento, né? São os doutores da lei deste momento, os fariseus que fizeram teologia, são mestrados. Eles, a dado momento, aprendem a fazer o marketing. Eles sabem fazer o marketing. Eles estão a vender o produto que o cliente quer. O que as pessoas querem? A pobreza que está na terra, em Moçambique, as dificuldades que eles têm aqui em Moçambique, eles começam a vender este produto à igreja. Venha e será abençoado. Se você passa numa igreja e você vê o programa da igreja, você há de ver segunda-feira, dia da prosperidade, terça-feira, dia do milagre impossível, dia do milagre urgente. Tá vendo esses programas todos que eles estão a vender? Então, estão a vender o que o mercado precisa. E é isso que a pessoa precisa de prosperidade. A pessoa não quer trabalhar para prosperar e não entende o que é prosperidade. Então, vão correndo para ali e, claro, você tem que trazer dinheiro no bolso para prosperar, porque ali vende-se. Você tem que dar uma oferta que mexe o coração, como eles dizem. Tem que dar uma oferta que mexe, você quer dizer, sentir que ofertou. Eu não sei onde é que tiraram isso da Bíblia, mas eu digo, você tem que sentir que ofereceu. E chegam a trazerem os seus amigos dos outros países, outros falsos pastores, outros falsos, que chegam ali, dão uma pregação bem bonita, e a dado momento diz que o Espírito falou comigo, Deus vai fazer aqui 1 milionário. Eu vou fazer alguns milionários, então leva envelopes. Quem tem 30 mil, põe nesse envelope aqui. Então você vê o povo correndo, o povo vai entregando, leva tudo, o celular que tem no bolso, tudo, vai entregando ali. Mas aquilo é um esquema que eles fazem, né? Eles conversam, eu venho na sua igreja, eu vou fazer tanto, então tanto fica para ti, tanto fica para mim. E as pessoas vão vender, as pessoas porque precisam disso aí, correm. Mas a palavra diz, se não vos arrependeres, de igual modo perecereis. Quer dizer, se aquela pessoa que está ali não é ensinada ao arrependimento, aquela pessoa ali não é ensinada a seguir os mandamentos do Senhor,
de verdade irá perecer. Porque não é a prosperidade que vai levar alguém no céu. O que vai levar alguém no céu é o arrependimento e a vida em santidade. Hebreus 12, 14 diz. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz para com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Então, as pessoas por estarem cheias no mesmo lugar, minha irmã, não significa que estão indo no céu. Você vê, a arca do Senhor não estava cheia. As pessoas foram salvas da arca, eram 8 pessoas, a multidão estava fora. Mas hoje em dia a arca foi deixada de lado. Agora tem os barcos Titanic que estão cheios aqui em Moçambique. O barco Titanic é luxuoso, de fato, leva muita gente, mas nunca chega a destino, Sebastião. Não chega a destino. Então, o olhar para que as pessoas precisam dessas coisas. Eles veem a publicidade ali, venha levar a água, sei lá, de não sei quem, venha levar o azeite que foi consagrado, sei lá, no helicóptero, o sal que vem de Jerusalém, sei lá. As pessoas correm para lá, precisam de prosperar. Então, mas aquelas pessoas não estão sendo preparadas para entrar no reino dos céus. E mais, Sebastião, quando olhamos a Bíblia em Apocalipse 21, versículo 8, assim diz a palavra de Deus: mas quanto aos tímidos e os incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, isso demonstra de novo que não é gente que vai nos salvar. O que vai salvar, na verdade, é voltarmos para Deus, vivermos a santidade e convertermos, voltar para Deus. Isso é que vai nos salvar, não é gente. Voltar para Deus. Quando falamos de voltar para Deus, estamos a falar em preparação, uma vez que todo este tempo podemos perceber que estamos vivendo no engano. Mas como nos preparar para voltarmos para Deus? Como nos preparar? Isso é muito pertinente. Como é que a gente se prepara? Para a gente se preparar, porque a palavra de Deus, como já havia citado aqui, o Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Quer dizer que a preparação tem que ser santificar-se. Segundo as de Coríntios 6, nós formos a ver, a partir do versículo 14, diz: e que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja claramente o que diz a palavra de Deus: saí do meio deles, apartai-vos, separai-vos. Outras versões dizem: separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada, eu vos receberei. Que a condição para o Senhor nos receber é nós separarmos. Separarmos de quê? Do mundo. Separarmos da vida do mundo. A igreja não pode continuar a ser mundana assim como ela é. Você apanha as mulheres com cabelo artificial, você apanha as mulheres com cabelo comprado, cabelo que vem da Índia, a corrigir Deus. Deus não me fez bem. Eu tinha que ter cabelo comprido. Esse é o cabelo que você me deu, este aqui não funciona. Então vai comprar o cabelo indiano que foi consagrado aos seus deuses, porque as indianas consagram aquele cabelo, dão como sacrifício aos seus deuses. E a igreja vai comprar cabelo artificial para corrigir Deus, porque Deus, você não me fez bem. Eu sou bonita assim, não, de teu jeito. Então, essas coisas têm que sair, têm que se separar do mundo, têm que se separar das práticas do mundo. Você vê a igreja, você entra na igreja, você apanha aqui, os líderes estão a viver maritalmente. Estão a viver na fornicação. Viver maritalmente, a palavra de Deus quer viver na fornicação. Está vendo a fornicação?
e não está casado, está ali com uma mulher. Você apanha pastores que divorciaram. Por amor de Deus, um pastor divorcia, casa outra mulher, casa uma menina, casa uma obreira na igreja, casa não sei o quê. Isso é adultério. A palavra de Deus chama isso de adultério. Como é que vai divorciar a sua esposa e casar com outra? Se a palavra de Deus diz que aquele que casar com a repudiada adultério e aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra também adultério. Então, os pastores estão vendo o adultério, os líderes estão vendo a fornicação, a igreja está vendo a fornicação. Então, preparar-se, separar-se do mundo, sair do meio do mundo, só assim é que Deus irá nos receber. Porque o 1 de Pedro, se você for a ver o livro de 1 de Pedro, a palavra de Deus é clara quando é esse aspecto de viver separação. Porque a palavra separação significa santificação, significa ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A nossa maneira de viver, o nosso comer tem que ser santo, o nosso falar tem que ser santo, o nosso andar tem que ser santo, o nosso vestir tem que ser santo. Tudo o que nós fazemos tem que ser santidade. Então, preparar-se significa separar-se do mundo, separar-se da igreja. A igreja tem que separar da igreja, Sebastião. A igreja tem que sair do meio da igreja. Quer dizer, eu começo a ver que esta igreja é imundana. Esta igreja está a perecer, está na cegueira. Eu tenho que me separar e entrar na igreja de Cristo, que é a igreja santa, que é a igreja que está se preparando para o arrebatamento. Então, tem que separar do mundo, tem que separar da igreja. Quando nós vemos o livro de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, que é essencial, se a igreja quer entrar, tem que entender claramente esta parábola. O que diz a parábola das 10 virgens? Versículo 6, diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, você vê que este grupo das 10 virgens estiveram à espera do noivo. Estiveram todas ali, o noivo demorou a vir, todas começaram a toscanejar e adormeceram, mas quando a voz que clama à meia-noite vem, sacode a igreja, acorda a igreja, as virgens acordam. Quando acordam as virgens, 5 têm azeite e 5 não têm, mas todas as lâmpadas estão sem pagar, mas você ouve. Elas começam a prepararem as suas lâmpadas. Aquelas que não têm azeite pedem às outras: dê-nos vosso azeite. Mas aquelas que têm azeite dizem: não, e vão comprar. Como é que vão comprar? É porque alguém está vendendo azeite. A palavra de Deus está nos a dizer que nessa altura, quando Jesus estiver a vir, haverão pessoas a vender o azeite. Quem são essas pessoas? São os falsos profetas que estão vendendo água, que estão vendendo o evangelho. Então, a igreja prostituta, a igreja não sábia, vai correr e vai comprar o azeite. Então, aqui é uma clara separação. Então, a igreja sábia, que são as virgens com azeite, se separa, fica sozinha e prepara. E no fim, o que você vê? A igreja sábia entra, aquela que tem azeite. Mas aquela igreja que não tem azeite fica de fora. Que é aquela igreja que está a dançar dombolô na igreja, que diz que David dançou, então vamos dançar. Então estão a pular, vira para lá, faz não sei o que na igreja. Quer dizer, transformar a igreja de Deus em discoteca. Essa igreja aqui, que tem baterias, grandes baterias, as meninas ali, você vê de saias apertadas ali, com rachas, transformaram o altar do Senhor em um púlpito, em um palco, estão a dançar, estão a exibir, os corpos estão a vender os seus corpos. Então, isso tem que acabar na igreja do Senhor. Se a pessoa quer entrar, tem que se separar desse tipo de igreja. Porque esta igreja não tem perspectiva. Esta igreja não está a levar o caminho. Praticamente você está no barco Titanic. Porque o barco Titanic não chega lá. É luxuoso, tem muita coisa ali, mas não vai para lá. Então, preparar-se significa, seria começar a viver a santidade em toda a nossa maneira de ser. Isso é que é preparar-se. O que é o arrebatamento? Falamos aqui, João, que quer falar do arrebatamento. O que é o arrebatamento?
Arrebatamento é a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, para vir levar a sua igreja. Como a Bíblia ilustra em João 14, versículo 1 a 3. Assim diz a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. É dessa maneira que digo: arrebatamento é o vir levar, o Senhor vem levar a sua igreja para os céus. Aleluia. Sim. Livro de 1 de Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 16, 17, diz: porque o Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a andromeda de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que é o arrebatamento? É o dia que vai se cumprir o João 14, em que a palavra de Deus diz que ele virá nos levar para que onde nós estivermos, também nós estivermos lá. Então, nesse dia, os mortos irão ressuscitarem, os mortos em Cristo, e aqueles que estiverem vivos serão transformados e todos arrebatados para os céus. Esse é que é o arrebatamento do Senhor, o dia em que o Senhor, Ele mesmo, irá descer e a trombeta irá tocar nos ares e aqueles que estiverem vivos serão levados para os céus. Só que esse arrebatamento não é um fenômeno que vai ocorrer para toda a gente, todas as pessoas, quer dizer, até aquele que não vai à igreja ou aquele que está na igreja vai participar nesse arrebatamento. O arrebatamento é um fenômeno que é esperado pela igreja santa, a igreja que está se preparando. Este que é o maior problema. Porque hoje em dia a própria igreja nem sabe o que é o arrebatamento. Não está à espera do arrebatamento. A igreja vive como quem está em casa. A terra virou em casa da igreja. Vive como se nada estivesse, quer dizer, como quem diz que não tem mais esperança. A igreja já está construindo as suas casas de luxo aqui na terra, a igreja já está construindo seus palácios aqui na terra. Mas o arrebatamento vai acontecer e é um fenômeno que vai ocorrer para a igreja que está se preparando. Aquilo vai acontecer num abrir e fechar de olhos, as pessoas irão desaparecer. Então, quando essas pessoas desaparecerem, terá ocorrido o arrebatamento. Portanto, o arrebatamento é o fenômeno de o Senhor vir levar a igreja, mas a igreja santa, a igreja está preparada. Bem, caros ouvintes, amados ouvintes, vamos a uma breve saudação musical e voltamos já.
Palavra da vida. Um espaço de arrependimento, louvor e adoração. Este é o programa Preparai o Caminho, Ministério Arrependimento e Sanidade. Continuamos aqui no programa Preparai o Caminho, o Messias está vindo. Programa este que vem trazer um despertar espiritual para as igrejas, que vem trazer um despertar espiritual para você, amado ouvinte, que realmente é a Igreja de Cristo, que está se preparando, o que pensava que estava se preparando para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos aqui com pastores falando do arrebatamento, deste evento que é o arrebatamento, que será a vinda do Senhor Jesus Cristo para levar a sua igreja. Pastores, o que é uma igreja santa? Muito obrigado. Uma igreja santa é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus. Uma igreja que está separada do mundo. Uma igreja que vive a santidade. Assim podemos ver nas Escrituras em Apocalipse 14. Em Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Assim diz a palavra de Deus. Aqui está a paciência dos santos, que estão os que guardam os mandamentos de Deus e fé de Deus. Dessa maneira, a Igreja Santa é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, é uma igreja que vive a santidade, que não tem imundice, que separou-se do pecado, que separou-se do mundo. Uma igreja que vive de acordo com os mandamentos de Deus. Essa é que é uma igreja santa. Uma igreja santa é aquela que guarda os mandamentos, como diz o pastor José. O problema é porque a igreja tem que entender o que é uma igreja, o que é guardar os mandamentos do Senhor, porque os falsos profetas aí ensinam que os mandamentos são do Velho Testamento e que agora a igreja não tem que seguir nenhum mandamento. Mas se você vê a palavra de Deus, tem mandamentos. Portanto, a graça, a graça tem lei. As pessoas têm vivido, estamos a ver na graça, pela graça nós vamos entrar, e então, porque a apostasia que está na igreja, ele está estabelecendo o pecado dentro da igreja, e a igreja está vivendo claramente este pecado. Mas uma igreja santa tem que ser aquela igreja que se desvia do mal. Aquela igreja que não prega dinheiro. Nós não precisamos de pregar dinheiro na igreja. Nós não precisamos de mentir para as pessoas na igreja. A igreja santa tem que ser uma igreja que segue os mandamentos do Senhor. Mas para que a igreja seja santa, precisa ter um pastor santo. Que o pastor tenha só o único objetivo, preparar a noiva de Cristo para entrar. Os pastores não podem ir para a igreja com outra intenção, com a intenção de se enriquecerem. Hoje em dia existe essa competição de enriquecimento na igreja, por isso que até a competição de truques, eu ouvi outros pastores aí, li em algum sítio, outro pastor reclamar, porque o pastor de fulano está a levar o meu truque. Eu não sabia que existem truques na igreja, eu comecei a ver, afinal tem truques na igreja. Está a levar o meu truque. Então, esses truques todos são para quê? Para extorquir o dinheiro. Então, a igreja santa não pode pregar dinheiro. A igreja santa não pode ser aquela que acorda, vai dar já dombolão na igreja. A igreja santa é a igreja que guarda os mandamentos, que se veste de linho fino, resplandecendo e vive a justiça. A igreja que chora diante de Deus. Se houvesse um cristão lá fora, neste momento, com essas revelações todas, já estaria de joelhos, já chorar diante de Deus, a se arrepender, a buscar Deus, a dizer, Senhor, eu vivi no engano. Já estaria alguém a tirar, sei lá, extensão, a tirar, sei lá, mecha na cabeça, a dizer, estas coisas todas vão me levar, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer altura. Pode acontecer enquanto nós estamos aqui na rádio. Então, uma igreja santa é aquela que ouve a palavra de Deus,
e a palavra de Deus lhe edifica, a pessoa se assusta, a pessoa muda, a pessoa chora diante de Deus. Não é a igreja que quer ouvir falarem de bênçãos. Se Deus vai me abençoar hoje, você apanha as pessoas aí, eu vou buscar a minha bênção. Quer dizer, a igreja virou um sítio onde a pessoa vai buscar a sua bênção. Vou buscar a minha bênção, amém. Não, a igreja santa é a igreja que vive agradando a Deus. Guarda os mandamentos. A minha preocupação é agradar a Deus. Todos os dias eu me pergunto, será que o que eu fiz hoje agrada a Deus? Será o que eu fiz hoje faz Deus sorrir? Será que a minha maneira de se vestir faz Deus sorrir? Será que a minha maneira de falar faz Deus sorrir? Quer dizer, a minha maior preocupação será agradar a Deus. Essa é como a igreja santa. A igreja santa é aquela que, em todas as coisas que faz, quer ver Deus a ser glorificado. Não pode ser uma igreja que vive de qualquer maneira, está mais para si, eu. Porque o que está acontecendo na igreja, até o louvor, né? Me beija, me abraça, me acarinha, quer dizer, aquilo é mundanismo, carnalidade, quer dizer, aquilo não é adoração. O pastor também está ali vestido, sei lá, a suega, como se diz por aí fora, calças apertadinhas, sei lá, para cobiçar as meninas, e as meninas também lhe cobiçar. Aquilo não é pastor, quer dizer, é pastor porque está ali, mas não devia ser chamado pastor, devia ser chamado outra coisa, porque aquilo é outra coisa, é um comerciante que está ali. Então, aí já não se pode achar a igreja santa. A igreja santa é a igreja que vive chorando, buscando santificar-se, buscando tirar o que é pecado na sua vida. A igreja santa é a igreja que vive adorando a Deus, vive agradando a Deus, se alegrando em Deus. Essa é que é a igreja santa. A igreja que está se preparando para entrar. Porque a igreja, para que existe a igreja? A igreja existe para duas coisas. Uma coisa é para pregar o arrependimento e santidade, a segunda coisa é para preparar a noiva de Cristo para o dia do arrebatamento. Não é outro trabalho da igreja. A igreja é para pregar o evangelho, pregar o arrependimento e santidade. Tirar as almas, tirar as pessoas do mundo e trazê-las a Cristo e preparar essas mesmas almas para o arrebatamento. Se a igreja não está a fazer isto, então não é a igreja de Cristo. Então, a igreja que está preocupada com a prosperidade, veja que a palavra de Deus diz que será difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no olho de uma agulha. Por que nós vamos preocuparmos em enriquecer pessoas se já há esta dificuldade? A palavra de Deus diz isso aí. A nossa preocupação devia santificar, santidade, a pessoa dormir, acordar, respirar, santidade e preparar-se. Porque o ponto principal, o momento mais alto da igreja é o momento em que a igreja será arrebatada na terra e encontrar-se com Jesus dos céus. Porque ai daquele que vai ficar. Aquele que vai ficar será destruído, porque vem a grande tribulação. Aquele que ficar será queimado com fogo, porque a palavra de Deus diz que se nós formos a ver aqui no livro de Segundas de Pedro, aqui assim a palavra de Deus diz claramente qual será o destino. Segundas de Pedro 3,7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia de juízo e da perdição dos homens ímpios. Os céus e a terra que existem agora estão sendo guardadas para o fogo, assim como aconteceu no dia de Sodoma e Gomorra, que foi tudo queimado com fogo. Deus disse que não haveria de destruir a terra com as águas, mas aqui a palavra de Deus diz que vem fogo, e esse fogo vai destruir aqui, aos homens ímpios, aos homens que não aceitam a palavra de Deus, aos homens que querem a prosperidade, serão destruídas. Então, essas pessoas aqui estão mal. Estão mal essas pessoas. É preciso santificarmos a igreja. Se nós santificarmos a igreja, se nós ensinarmos a igreja a viver os mandamentos do Senhor, a igreja será arrebatada. Se a igreja não é ensinada a guardar os mandamentos, então essa igreja será perdida. O que é uma igreja santa? É uma igreja que vive agradando ao seu Senhor. É a igreja que vive agradando a Deus. Amém, amado ouvinte. Como já podemos perceber, que este é o programa que vem fazer a diferença na sua vida.
Pedir imensas desculpas, primeiro, por o programa ter começado tarde. A hora do programa de sábados é das 9 às 10 e domingos das 16 às 17. Nas próximas semanas, iremos abrir as linhas para que o amado ouvinte interaja conosco e se prepare e busque entender como melhor se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Lembrar que a igreja, amado ouvinte, é o amado ouvinte. A igreja não são as paredes onde o amado ouvinte frequenta, não são os lugares onde frequenta, mas a igreja de Cristo Jesus, que Cristo Jesus vem buscar, é o amado ouvinte. Pode entrar em contato conosco também através dos números pelos quais eu vou passar. Mas antes, pastor José, breves considerações. Muito obrigado, Sr. Pastor, pelo tempo conseguido. Digo muito obrigado por ter chance de explicar ou de enaltecer o que é a igreja, o que é preparar a igreja. Espero que o amado ouvinte tenha percebido o que é preciso. Não é ir só na igreja, mas sim é preparar para a vida do Messias. E muito obrigado. Acho que vamos voar no próximo domingo ou amanhã domingo. E mando um grande abraço para todos os ouvintes da Shalom. Sim, pastor, obrigado, pastor José. Pastor Ricardo, breves considerações. Muito obrigado. Eu gostaria que o amado ouvinte orasse e pedisse a direção de Deus nestes momentos, porque neste momento a igreja está na apostasia e trata-se da vida da pessoa. Uma das coisas que nós, as pessoas, temos, nós gostamos de nomes, de denominações, das paredes. Este é o meu pastor, eu sou amigo do pastor, não posso desapontar o pastor. Mas trata-se da vida pessoal. Quem vai ao inferno é você, o pastor não há de estar ali para te defender, o diácono não há de estar ali, o teu amigo, a parede não há de estar ali. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E a palavra de Deus diz que eu conheço as suas obras. Você pode argumentar esta hora, pode justificar-se, mas ele disse, eu conheço as suas obras. E o meu conselho agora é, procure se preparar, porque o arrebatamento vai acontecer. E pode acontecer hoje, porque à meia-noite ele vai levar a sua igreja. Nós não sabemos se isso é hoje, se isso é amanhã, se isso é daqui a 5 anos, mas ele só vai levar a igreja que estiver preparada. Então, caro ouvinte, prepare-se. O Messias está a vir. Shalom. Amado ouvinte, venha fazer a sua preparação no altar de Laulan. Entre em contato com o pastor Ricardo pelo número 84-7384-300 no altar do 1º de maio, no bairro de Liquaquanin. Para quem vai a Congolote, entre em contato com o pastor José pelo número 840-23-16-23, no Benfica, na zona dos Coqueiros, na Estrada Nacional número 1. Entre em contato com o irmão Gaspar pelo número 84-26-27-670, no bairro de São Damácio, em Chicadioanini. Entre em contato com a irmã Adelina pelo número 84-64-50-560. No bairro do Fomento, entre em contato com o pastor Henrique pelo número 84-71-36-523. E no bairro de Entaca, em Congolote, entre em contato com a irmã Esther pelo número 84-21-6785. Prepare-se para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele virá cedo buscar a sua igreja. Saia da apostasia, saia do evangelho da mentira, saia deste evangelho que só vai te levar ao inferno. Estivemos aqui com os pastores Ricardo Mavi e José Maci, que estarão conosco todos os sábados e domingos, neste que é o seu programa que vem te preparar, amado ouvinte, vem preparar ao amado ouvinte, não vem preparar a sua denominação,
mas ao amado ouvinte, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Prepare-se em santidade, arrependa-se e volte para o Senhor. Ainda estamos em tempo, cada dia que Deus nos dá para respirarmos é para nos olharmos, para fazermos uma análise em nós mesmos e vermos até que ponto é que nós estamos nutridos da palavra de Deus e até que ponto é que nós estamos desnutridos, porque a desnutrição espiritual, essa é que vai nos levar ao inferno, porque é a partir daí onde facilmente somos enganados. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Jesus Cristo está vindo, Jesus Cristo vem buscar ao amado vinho para viver com Ele na eternidade. Shalom, 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 que Deus abençoe.